Um mouse de computador sem roda de rolagem é ridículo. É como ter uma TV sem controle remoto. Sim, você até pode conseguir fazer funcionar, mas será que realmente vale o esforço? Bem, neste episódio vamos explorar a roda de rolagem em detalhes. Primeiro, vamos examinar duas tecnologias diferentes usadas para medir a direção e a velocidade da rotação. E depois disso, vamos ver o que faz com que algumas tenham um movimento em etapas ou com cliques, enquanto outras giram suavemente. Então, vamos direto ao assunto. Rodas de rolagem normalmente usam ou codificadores rotativos ópticos ou sensores magnéticos de posição angular para medir o movimento de rotação. Eles são funcionalmente equivalentes, pois ambos medem a rotação, mas tecnicamente diferentes, já que um usa luz e óptica enquanto o outro usa ímãs. Vamos primeiro explorar o codificador rotativo óptico. Ele tem três componentes principais. Primeiro, há um LED infravermelho que emite luz e uma lente que a foca. Em seguida, há um par de sensores ópticos que detectam a luz. E por fim, montado na parte interna da roda de rolagem, há um disco codificador com 48 raios igualmente espaçados que giram quando você gira a roda, parecido com os raios de uma roda de bicicleta. O segredo do codificador rotativo óptico é que, à medida que a roda gira, a luz emitida pelo LED infravermelho é bloqueada de forma intermitente pelo disco codificador. A luz que passa pelas fendas entre os raios atinge esses dois sensores ópticos e é convertida em um sinal elétrico chamado de onda de pulso ou trem de pulsos. E a cada rotação completa da roda, cada sensor detecta 48 pulsos de luz, resultando em 48 pulsos elétricos. Vamos girar a roda rapidamente. A cada centésimo de segundo, os sensores detectam 12 pulsos de luz e, usando a sequência de pulsos gerada, o processador calcula que a roda está girando a 25 rotações por segundo e então envia essa informação para o computador. A informação não é a velocidade, porém, mas sim a distância angular medida em graus e a direção em que a roda de rolagem se moveu a cada centésimo ou milésimo de segundo. Essa distância angular e direção podem então ser usadas pelo sistema operacional e seus softwares para saber o quanto subir ou descer em um site ou aplicativo. Mas como a roda de rolagem sabe em que direção está girando? Bem, os dois sensores ficam posicionados lado a lado e, dependendo da direção em que a roda está girando, um sensor detecta a luz antes do outro. Por exemplo, se você girar a roda para baixo, o trem de pulsos dos dois sensores adjacentes vai ficar assim. Enquanto que, quando você gira a roda para cima, vai ficar assim. Aliás, isso é tecnicamente chamado de codificador incremental de quadratura. É chamado de codificador porque o termo codificação significa converter uma forma de dado em outra forma. E neste caso, estamos transformando o movimento rotacional mecânico primeiro em um trem de pulsos elétricos e depois em velocidade, distância e direção. Vamos passar para o outro tipo de roda de rolagem, o sensor magnético de posição rotativa. Em vez de usar luz e várias fendas, essa roda de rolagem tem um ímã acoplado a ela. E ao lado da roda há um microchip que contém dois sensores de campo magnético chamados sensores de efeito Hall, que são usados para detectar a intensidade do campo magnético e a posição rotacional do ímã. Como esses sensores funcionam? Bem, em cada sensor temos uma placa muito pequena de metal ou semicondutor com elétrons fluindo através dela. Uma lei básica da física chamada força de Lorentz diz que todas as partículas carregadas em movimento, como os elétrons, são afetadas por campos magnéticos. Quando elétrons em movimento são expostos a um campo magnético com essa orientação, eles são desviados para a parte inferior da placa. Ou, se invertermos a direção do campo magnético girando o ímã, eles são desviados para a parte superior da placa. Com os elétrons concentrados em um lado da placa por causa do campo magnético, só precisamos adicionar alguns fios e circuitos adicionais para medir a diferença de voltagem entre a parte superior e a parte inferior da placa de metal.
À medida que o ímã gira, os elétrons são empurrados para um lado da placa e depois para o outro, e a voltagem alterna de positiva para negativa e volta novamente em uma forma senoidal. Essa oscilação e voltagem são então usadas para determinar a velocidade de rotação e a distância angular percorrida. No entanto, um único sensor de efeito Hall não pode nos informar a direção da rotação e, portanto, neste microchip temos dois sensores de efeito Hall posicionados perpendicularmente um ao outro e rotulados como X e Y. Com dois sensores, conseguimos determinar a posição angular absoluta da roda de rolagem. Porque para cada ângulo diferente, de 0 a 359 graus, existe uma combinação única de voltagens nos sensores magnéticos X e Y. O microchip aqui registra a posição angular exata a cada milésimo de segundo e a compara com a posição anterior. Então, usando a diferença de ângulos e o tempo entre as medições, o mouse determina a velocidade, a distância angular percorrida e a direção do movimento e envia isso para o computador. Há algumas coisas a serem observadas. Primeiro, o codificador óptico incremental mencionado anteriormente não consegue ler uma posição angular absoluta porque a roda tem 48 raios igualmente espaçados e ele não consegue diferenciar um ângulo do outro. No entanto, é possível ter um codificador óptico absoluto que possui um disco que se parece com este, onde ângulos diferentes têm seções diferentes abertas para deixar a luz passar. Também é interessante notar que a física dos campos magnéticos desviando elétrons em movimento, chamada de força de Lorentz, é o princípio fundamental por trás de todos os motores elétricos. Apenas com bobinas de fios e diferentes configurações de campos magnéticos. Vamos seguir em frente e analisar mais dois recursos. Aqui temos o conjunto da roda de rolagem, abaixo do qual você provavelmente encontrará um botão de pressão. Quando você pressiona a roda de rolagem, ela aciona o botão e ao soltar o plástico, ou às vezes uma mola, empurra o conjunto de volta para cima. A maioria das rodas de rolagem possui algum tipo de mecanismo para criar o movimento e o som de clique enquanto a roda gira. Uma maneira comum de fazer isso é ter um anel de saliências, uma mola e um pequeno seguidor de plástico que desliza sobre as saliências. Quando esse botão é pressionado, o motor gira para engatar o seguidor, de modo que ele pressione contra as saliências. À medida que você gira a roda, o plástico se move para cima e para baixo nas saliências, criando assim um movimento em etapas ou trêmulo. E a mola aplica uma força muito leve para que o seguidor de plástico permaneça em contato com as saliências. Ao girar a roda rapidamente, o plástico seguirá se movendo para cima e para baixo, desacelerando a roda mais do que se o seguidor não pressionasse o plástico e ela girasse livremente. Uma coisa a se notar é que neste vídeo cobrimos apenas dois métodos para medir o movimento rotacional. Um codificador óptico e um codificador de posição magnético. Existem milhares de projetos de mouses de computador e dezenas de maneiras diferentes de medir a rotação. Outros métodos incluem um potenciômetro, que utiliza uma trilha resistiva, e um cursor que resulta em uma mudança na resistência elétrica. Mouses mais antigos ou mais baratos usam dois botões de pressão e uma peça na roda que aciona esses botões. Além disso, existem diferentes métodos para registrar o pressionamento da roda de rolagem e para criar diferentes estéticas ao girar o mouse. Por exemplo, essa roda de rolagem usa um ímã eletropermanente e dentes que conduzem campos magnéticos, fazendo com que a roda avance de dente em dente. Existem muitos outros projetos que não abordamos neste vídeo, mas se você tiver um mouse quebrado, recomendamos que dê uma olhada. É isso sobre rodas de rolagem. Este é o segundo vídeo sobre mouse de computador. No primeiro, exploramos o sensor óptico e como os mouses de computador capturam imagens da superfície e calculam o movimento em X e Y. Recomendamos que você dê uma olhada. Acreditamos que o futuro exigirá uma forte ênfase na educação em engenharia e somos gratos a todos os nossos patrocinadores do Patreon e membros do canal no YouTube por apoiarem esse sonho. Se você quiser nos apoiar pelos membros do canal no YouTube ou pelo Patreon, pode encontrar os links na descrição.
Também agradeço a Logitech por fornecer informações, revisar o roteiro e disponibilizar um mouse para desmontarmos. Lembre-se de se inscrever, comentar abaixo e compartilhar este vídeo com outras pessoas. Aqui é a Brant Education. Obrigado por assistir até o final.